Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 2, versículo 38. O versículo diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Após o apóstolo Pedro pregar seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo na festa de Pentecostes, a multidão que o ouviu perguntou a respeito do caminho que deviam a seguir. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? As palavras de Pedro foram como flechas, atravessaram a casca dura do preconceito judaico, a ponto de os ouvintes serem feridos de remorso pela ideia de terem assassinado o seu Messias. Esse incidente aponta para o evento escatológico que a nação inteira se lamentará por causa daquele a quem transpassaram. Zacarias 10, versículo 12. Essa multidão queria saber como seriam perdoados por tão grande pecado, como poderiam ser aceitos no reino do Messias. Essa pergunta é o primeiro passo para uma conversão. O versículo inicia: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado e voltar-se para Deus de todo o coração, alma e força. Neemias 1, verso 9, Isaías 19, verso 22. Agora, no Novo Testamento, o verbo grego para arrependimento significa mudança de atitude, mudança de mente, mudança de caminho. Esses termos expressam a transformação do entendimento, do pensamento, da consciência e das atitudes. Segundo a palavra de Deus, arrepender-se é uma necessidade absoluta para aquele que deseja entrar no reino de Deus. Atos 17:30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Quando há verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado. Segundo Coríntios 7:10. Continuando o versículo: E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ser batizado em nome de Jesus Cristo não há conflito algum com a forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se declara aqui em Atos 2:38 uma fórmula de batismo, mas segue-se uma narração em que o próprio Filho Jesus Cristo está apontado na forma trinitariana. É apenas uma declaração de fonte da autoridade para o batismo do crente. Quem é batizado em nome de Jesus segue sua liderança. Por seu intermédio, passa da antiga para uma nova vida de retidão em obediência ao mandamento do Pai e por meio do Espírito Santo. À primeira vista, estas palavras ensinam que o batismo na água é, de certa forma, essencial ao perdão dos pecados. No entanto, a remissão dos pecados está sendo mencionada em conexão ao arrependimento e não com o batismo na água. A maneira oriental de falar muitas vezes coloca o símbolo antes da experiência ou coisa simbolizada. Desta forma, o ouvinte ocidental pode ficar confuso e ter a impressão de que o símbolo e a coisa simbolizada que produz a experiência.
Atos 22:16. O que Pedro queria realmente dizer era: arrependei-vos, cronologicamente, e recebereis a remissão dos vossos pecados. E como testemunho público disso, devem ser batizados. O perdão dos pecados dados por Deus ocorre separadamente do batismo da água. Isso está comprovado em Atos 10, 44 a 48, na conversão de Cornélio e toda a sua casa. Pois quando eles ouviram a pregação de Pedro, a Bíblia fala que eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Eles receberam o dom do Espírito Santo. E só recebe o dom do Espírito Santo quem já recebeu a remissão dos pecados. Não há nenhum poder na água. Isso está demonstrado em Atos 8, versículo 13 a seguir, quando Simão o mago, após ter sido batizado, quis comprar o dom do Espírito Santo, como se isso fosse possível. As palavras de Pedro e João para ele arrepende-te, pois, desta iniquidade. Já era uma pessoa batizada. Só que esse esclarecimento, ele não diminui a importância do batismo da água. O batismo é um rito estabelecido por ordem divina, é uma ordenança, e exige a nossa obediência. Agora, última parte. E recebereis o dom do Espírito Santo. A purificação do pecado é seguida do revestimento de poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. O livro de Atos indica que essas experiências são distintas, embora possam ser recebidas simultaneamente, ou seja, o perdão dos pecados e o revestimento de poder. Na época do Antigo Testamento, o Espírito era concedido a indivíduos especialmente escolhidos, profetas, reis, sacerdotes. Agora o dom é oferecido e distribuído a toda a carne que crê. Pedro ensina que essa promessa é universal. Sendo assim, eles não deveriam pensar que a dádiva do Pentecoste era apenas para os apóstolos ou para os 120 discípulos que as línguas de fogo pousaram sobre eles. Mas era para toda a nação e todos aqueles que crescem em Cristo. Deus não coloca limitação no seu dom, pelo contrário. Pedro fala em Atos 2:39, o versículo que segue: porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui estamos incluídos. Após essa pregação e esse esclarecimento, a Bíblia fala que foram acrescentadas àqueles 120, 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quero encerrar esse vídeo orando pela sua vida, para que haja um verdadeiro arrependimento, para que haja remissão dos pecados, para que você receba o dom do Espírito Santo. Pai Santo, maravilhoso e poderoso, ó Pai querido, eu levanto minhas mãos sem ira e nem contenda e peço, Senhor, para que de maneira sem preconceito algum, o Senhor venha abençoar esse que está ouvindo esta palavra. Ó Pai, esse que crê no seu evangelho, esse Senhor Jesus Cristo que foi perdoado, Senhor, pelo sangue, pelo poder que há no seu sangue. Ó Pai, esse que verdadeiramente se arrependeu, que ele seja cheio do Espírito Santo e receba, Senhor, a graça de Deus para uma vida frutífera. Amém. Que Deus abençoe.